Bom dia, meus amores. Sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso grupo de estudo do livro de ouro de Saint-Germain. Chegamos ao capítulo 18º, Atividade Sul-Americana. Gostaria que cada um dos estudantes, especialmente agora, usasse o decreto seguinte com todo o entusiasmo que puder. Eu sou, eu sou. Eu sei que eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus. Eu sou, eu sou. Eu sei que eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus. Desejo explicar-vos que quando um grupo de estudantes está de acordo em trabalhar com o mesmo princípio, e quando usam esse decreto, não somente estão trazendo ao seu mundo o uso desta grande opulência, mas também abençoam a seus estudantes associados com a mesma coisa, porque eu sou a presença em cada um, e este é o magno poder de ação. Os estudantes, que mantêm a amorosa bênção entre eles, estão sustentados realmente no abraço da grande presença eu sou. E quando decretam sua ação, estão ordenando a mesma bênção e ação, não somente para si mesmos, mas também para os seus companheiros. Esta é a atitude correta que deveis sustentar, e se for mantida sinceramente no coração de cada um, ninguém que estiver dentro deste abraço terá necessidades. Mas o estudante que permitir qualquer sentimento de desamor para com os outros se isolará da grande radiação e bênção. Agora, entremos na compreensão simples da vontade de Deus e o livre-arbítrio. A vontade de Deus é a opulência da boa vontade, que é o legado de cada um dos filhos de Deus. Quando vos aproximardes da luz, por meio do uso da poderosa presença eu sou, com sinceridade, não será possível que experimenteis outra coisa que não seja a vontade de Deus. Como filho de Deus, a que o Pai deu o livre-arbítrio, tendes que compreender que somente a vós compete decretar o que atuará em vossa vida e em vosso mundo. Deveis compreender que Deus só pode atuar em vossa vida e mundo de acordo com o vosso mandato, por terdes livre arbítrio. Deus é o princípio de toda vida, e cada filho de Deus é uma parte consciente, ativa e individualizada desse único e grande princípio de vida, amor e poder. Deus deu em custódia a cada um dos seus filhos esta consciência maravilhosa, a qual é onipresente, eternamente elástica, a fim de ser dirigida a um ponto focal, onde escreverá com a plena luz, a pena de luz, para envolver a Terra. A consciência é dirigida pelo livre-arbítrio, e falsa a ideia ortodoxa de que Deus atua segundo sua própria vontade na vida de cada indivíduo ou país. Deus atua somente através de sua própria individualização, que está vestida com as personalidades que vedes ao vosso redor. Estas personalidades são somente veículos de uso e expressão dessa poderosa individualidade que forma a vontade de Deus e vosso livre-arbítrio, sendo que este só entra em ação sob vossa direção consciente. Eu vos digo que cada função de vosso corpo... Bom dia! Bom dia! Estamos na página 69. Vamos lá. Eu vos digo que cada função do vosso corpo é mantida através de uma ação consciente,
ainda que não vos deis conta disso. Porém, à medida que fordes vos aprofundando na consciência da poderosa presença Eu Sou, compreendereis que é impossível ato algum externo realizar-se sem a ação autoconsciente. Podeis comprovar isso de uma maneira muito simples. Se desejais realizar uma ação física, mover a mão, por exemplo, o pensamento de fazê-lo tem que preceder, evidentemente, a ação da mesma. Do contrário, a mão não se moverá. Devereis aceitar esta humilde explicação e meditar sobre ela frequentemente, porque afastareis da mente qualquer obstrução. Sois um ser com livre-arbítrio e um ser autoconsciente, e isto é verdadeiramente de vital importância para todos os estudantes. A presença individualizada de Jesus Cristo, Jesus o Cristo, foi o centro das reuniões desta semana. Em uma, esteve sobre a forma da árvore da irradiação deslumbrante, sendo cada estudante um ramo. Dentro da mesma estava sua forma pessoal visível. Na outra, sua forma estava dentro da árvore da vida, porém invisível, sem mencionar a outros da hoste ascensionada, que também estavam presentes como Nada, Chá, Ará, Lanto e eu. Desejo dizer ao grupo de estudantes abençoados como uma rosa, que tenho alegremente a todos em meu abraço afetuoso, para que possam usar e inalar a radiação de meu ser. Tendes a liberdade e o domínio a vosso alcance, desde que vos apeguei a estas instruções e apliqueis. Além disso, desejo que os estudantes entendam que a fonte de vida que flui através de suas mentes e corpos vem sempre pura e natural, contendo todo o poder, coragem, energia e sabedoria desejados. Porém, ao não controlar os seus pensamentos e sentimentos, estão requalificando esta essência pura, sem saber com as ideias externas nas quais sua atenção se fixou. Formar o hábito de estar autoconsciente de que eu sou. Bom dia, Patrícia! Formar o hábito de estar autoconsciente de que eu sou a única inteligência atuando em todo o momento em que a mente estiver ocupada, resguardará a maravilhosa e poderosa fonte de vida, com o efeito descolador. Eu diria desqualificador, pelos conceitos errôneos que existem na atividade externa da mente. Este é realmente o segredo simples de toda a perfeição, e basta compreendê-lo. Esta vida grandiosa vem para o nosso uso pura e perfeita. Porém, por falta de compreensão, a mente externa a requalifica constantemente com conceitos discordantes, e assim os seres humanos trocam sua ação perfeita pelo que expressam na atividade externa, como a limitação e a discórdia. Nós estamos agora na página 70, tá? Isso mostra claramente a atividade simples e autoconsciente que deveis manter para obter esta vida maravilhosa e perfeita que flui constantemente através da vossa mente e corpo, em seu estado puro de fragrância. Em verdade vos digo, aqueles que seguirem e mantiverem esta ideia, sentirão que as emanações de seus próprios corpos estão se tomando mais finas que a rosa e o lírio. Além disso,
poderão conhecer a consciência desta perfeição, que flui constantemente para o seu uso, como sua saúde e beleza perfeita de rosto e forma, até que a sua radiação brilhe como um sol. Amado estudante, sendo isto tão simples e requerendo tão pouco esforço consciente, não vale a pena fazer tudo o que quer de vossa parte para entrar na presença dessa fonte de vida e receber sua plenitude e bênção? Houve uma vez, na atividade oriental, uma sociedade secreta originária da China, que foi mantida gloriosamente na luz, até o momento em que seu dirigente pensou que sua filha, a quem amava muito, tinha sido assassinada por um inglês em um dos saques da guerra. E isso trouxe a destruição da ordem. O reflexo disso no mundo externo são as representações de Fu Manchu, exemplo perfeito de como a luz pode ser distorcida por algo que começou como um sentimento de vingança. O chamado Fu Manchu, no começo dessa atividade, foi uma alma bela e admirável. Isto demonstra como os estragos da guerra e a ausência de controle do pensamento e sentimento do indivíduo podem acarretar tal distorção na corrente da vida. Em relação à atividade sul-americana, sobre a qual o trabalho presente fixou alegremente a sua atenção, digo-vos, até que esse foco de radiação começasse a estabelecer-se no agitado mundo ocidental, esta possibilidade foi posta em dúvida pela maioria, exceto por Lady Nada e eu. Eles não sabiam nem conheciam o fato da nossa longa associação, que nunca lhes tinha sido revelado. Assim, sob minha própria responsabilidade, eu o provarei. Agora, tenho a plena cooperação de todos os que duvidaram. O mestre de Vênus e Lanto também estiveram conosco. Eu lhes disse: chegou o tempo no qual aqueles que estão fora dos retiros podem ser convertidos em verdadeiros mensageiros da luz. Graças a vós, provei estar certo. Agora peço a todos que se mantenham comigo sustentando essa afirmação. Isso comprovará que é possível estabelecer esta poderosa presença ativa em meio a uma tormenta. Sempre mantive isso e por muito tempo estive só. Porém, a habilidade dos estudantes para ligar-se ao uso da presença eu sou está possibilitando essas coisas extraordinárias. E como alento, lhes digo sinceramente que, com esta condição maravilhosa sustentada, no ponto a que chegou, será possível ter vários dos mestres ascensionados sentados em vossos ambientes e visíveis em seus corpos físicos. Isto não é obra de um desejo dos estudantes, mas também de sua preparação para isso. Claro que este bom irmão não soube, até há pouco que, durante 30 anos, ele foi preparado para esse mister. Durante a metade do tempo, sua preparação era levada a feito no invisível e foi uma coisa notavelmente bela para todos que a observaram. Aluno, na noite passada, em meditação profunda, ouvi as palavras, na cidade de Delhi. Mestre, o que realmente quer dizer na cidade da luz? Aluno, na segunda, dia 29 de novembro de 32, na manhã antes da prática, e hoje outra vez, também ouvi as palavras de Jesus. Estivestes comigo em minhas provações, e me vereis agora em minha glória, e a recompensa que meu Pai dará. E o mestre, e assim será,
a vossa experiência externa. As mesmas palavras que Jesus usava de tempos em tempos podem ser e serão usadas algum dia, em alguma parte, como a realização consequente, porque as palavras que ele usou todo o tempo eram vida e continham dentro delas essa vida ascensionada ou vida perfeita. Pergunta: como está a situação mundial? Resposta: o elemento que buscava entrar não realizará tanto o que esperava. O dito antigo de que, quando se dá a um bezerro corda demasiada, ele se enforcará, é verdadeiro em relação a certas forças. Algumas vezes pensam que obtiveram vitória fácil, quando o que fizeram foi cavar sua própria tumba. Foi uma grande alegria para mim comprovar que, em terras da América, pela qual trabalhei, estavam aqueles que podiam receber isto que vós estáis recebendo agora divulgando. Também os mestres de Vênus observaram isto comigo há bastante tempo. O campo de ação do Kumarás é distinto, porém agora eles também estão atentos a esta realização. Bom dia, Aline! Maravilhosa! Nenhuma radiação sai de qualquer parte do universo sem ser através da projeção consciente. A radiação projetada das estrelas à nossa Terra, a radiação projetada das estrelas à nossa Terra não pode ter contato com a Terra sem a direção consciente do ser cósmico, o qual é a presença consciente dirigente da estrela ou planeta. Esta radiação consciente é que faz a radiação de um planeta para outro ser irradiada. Porém, a radiação assim dirigida não leva o aspecto adverso a ninguém. As leis universais cósmicas da Terra, estamos na página, no finalzinho da 71, tá? As leis universais cósmicas da Terra, que impelem o crescimento através da lei da experiência, levam consigo mesmas aquilo que conheceis como resistência. Se não houvesse o que o indivíduo conhece como resistência, ele não faria esforço consciente, o que tornaria impossível o avanço na compreensão ou a volta à casa do Pai, da qual se extraviam as crianças da terra. A resistência não tem a ver com discórdia. A resistência é uma lei natural. A discórdia é uma criação humana. Não existe discórdia no universo, exceto a que cria a personalidade. Tomai consciência de que eu sou a presença governante disto. Primeiro vem à mente o desejo, e se tomais consciência, eu sou a mente pura de Deus. Consumis o pensamento e a mente ficará inteiramente livre do desejo. Quando um líquido se precipitar em vossa mão, qualificai-o instantaneamente com a luz líquida e se manifestará como tal. Dai ordem para esta qualidade se manifestar antes de começar a precipitação. Um estudante não deve esperar ver a mesma atividade que o outro. Não se suponha que os estudantes vejam ou sintam o mesmo. Não há nenhum momento no dia em que não visualizemos algo, porque o poder da visão atua o tempo todo. Afastai tudo da mente, exceto o quadro que quereis, porque isto é tudo o que vos concerne. Não deixeis que a atenção enfoque para a aparência. Ai, que lindo, né? Eu tô lendo. Ai, bom dia, meninas! É muito bom, porque assim, o que ele falou, né? Se para nossa mão levantar, a gente precisa querer que ela levante. Então, primeiro vem um pensamento, que eu vou mexer a minha mão,
Por mais que a gente não se torne tão consciente disso, mas se eu não quiser levantar minha mão, eu não vou ter o pensamento antes. Então, tudo é primeiro no nosso pensamento. E isso tem que ficar muito claro. Eu pensei, eu crio. Eu pensei, eu vou criar. Né? Então, se a energia, ela vem pura, ela vem com a mente de Deus. Então, nós que acabamos qualificando ela como boa ou ruim, de acordo com as aparências externas. Mas toda a energia que vem, ela é pura. E aí nós, como tá, eu falo que ontem eu estava conversando muito com uma das meninas, e a gente estava falando, quanto mais puro tá o nosso coração, mais puras são as sementes que a gente planta. Né? Então, eu estava fazendo muito essa reflexão, que o nosso coração precisa estar puro, porque são as sementes do que a gente está plantando todos os dias. Se a gente está com medo, ontem eu fiz muito essa reflexão, tá? Não sei se vai fazer sentido para vocês aqui, mas a gente tem a tabela das emoções que a gente estuda, então partindo lá do medo, da depressão e chegando na iluminação, que seria a ascensão. Quanto mais a gente está com emoções positivas, a gente está mais conectado a Deus. Quando a gente está com medo, a gente não está conectado a Deus, porque Deus nos dá essa alegria, né, que são estados naturais do nosso ser. Então, os sentimentos que nos mantêm com medo, depressão, raiva, inveja, todos esses sentimentos, digamos que inferiores da tabela, significa que nós estamos desconectados de Deus. Veja se faz sentido isso. Então, quanto mais para baixo eu tô, menos conectada a Deus eu tô. E é como se o meu coração tivesse sujo. Por quê? Porque tudo que eu vou imaginar, tudo que eu vou pensar, não vão ser coisas agradáveis e que vão me causar ainda mais essa sensação de medo, de insegurança, de falta, de não sou ouvida, de não sou vista. Então, quando as nossas emoções, elas são um GPS para que a gente tenha consciência de como que está o nosso coração. Se ele está limpo, se ele está limpo naquele momento, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou sorrindo, eu estou brincando. Faz sentido isso daqui? Mas se o meu coração ele está ali amargo, angustiado, eu não estou nessa conexão divina. E aí qualquer coisa que eu pensar, eu crio. Seja ela boa ou seja ruim. Então, é importante a gente ter a consciência das nossas emoções, porque a gente está o tempo inteiro criando mais do mesmo. Se eu tô com uma emoção ali negativa, se eu tô com um pensamento de uma coisa que está relacionada com as aparências externas e desconectada da fonte, eu também estou criando. Só que eu estou criando através do medo. Eu estou criando através da raiva. Eu estou criando através da mágoa. E eu estou criando o quê? Mais experiências dessas, até para que eu possa ter consciência que eu estou criando isso. Porque se o meu coração está semeando as sementes, se eu estou com raiva, eu crio mais raiva. E aí nasce essa raiva, brota essas sementes, né, que eu plantei, para que eu possa ver o fruto do que eu plantei. Então, se eu tô com raiva, eu tô semeando ali medo, raiva, injustiça, vítima. Eu começo a colher esses frutos novamente para que eu possa perceber o que é que eu estou semeando. Senão, como que eu sei o que eu estou semeando? Você pode se orientar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, mas você precisa ver. Então, os fatos que te acontecem externamente, eles são o quê? Provas das sementes que você plantou. A lei da semeadura, ela é maravilhosa. Você colhe o que você planta. E aí, quanto mais você vai purificando o seu coração, melhor a qualidade das sementes e dos frutos da sua colheita. Então, o cuidar do nosso coração para que ele esteja em paz, para que ele esteja em harmonia, para que a gente não permita na nossa mente pensamentos negativos, imagens do que a gente não quer viver. E é muito o que ele fala muito aqui o tempo inteiro. Nós ainda não aprendemos a ter a maestria sobre os nossos pensamentos.
Porque quando a gente obtiver a maestria de pensar só no que a gente quer experienciar, a gente cria só isso. Se eu quero levantar a minha mão, eu pensei, eu levanto. É simples, né? Mas é difícil para a gente colocar em prática isso todo dia. Mas uma coisa que tem me ajudado muito, muito, muito é esse, ó, qualquer sentimento de desamor se isolará. Então, assim, quanto mais eu me sinto bem, melhor é a qualidade das sementes que eu estou plantando e melhor será a qualidade da minha colheita. Se eu estou me sentindo mal, qualquer coisa que eu estiver pensando também está sendo plantado, também está sendo semeado, e eu vou colher isso. Então, como que eu melhoro essa qualidade? De que a gente fala assim, melhora os seus pensamentos, né? Escolhe melhor o que você está vendo. Cada vez mais a gente vai entendendo e compreendendo o quanto a nossa mente, eu brinco que é o nosso notebook dos projetos da nossa vida. Então, ela tá ali mostrando para mim uma situação desagradável, é como se eu estivesse vendo um filme, né? Então, eu tô vendo, ai meu Deus, vai acontecer isso, ai, mas e se acontecer aquilo? Eu estou criando aquilo. E quando a gente para analisar as coisas que nos acontecem, eu acho isso um exercício fantástico. Tudo o que já aconteceu dentro da nossa vida, em algum momento você pensou sobre aquilo. E se você for prestar atenção, você pensou mais de uma vez, e mais de uma vez, e mais de uma vez. Entende? Então a gente alimentou, a gente colocou energia para que aquilo acontecesse, mesmo que eu não queria que aquilo acontecesse. Aqui tem uma grande diferença, por exemplo, eu vou trazer com relação ao dinheiro, porque é um exemplo que eu trabalho muito com as deusinhas e tudo mais, então acaba sendo um exemplo que está sempre fácil na minha boca, né? Então, por exemplo, dinheiro. Quando você pensa sobre o dinheiro, você pensa no prazer de tê-lo ou na dor de não tê-lo? Por que que a gente quer dinheiro? A maior parte das vezes, pela dor de não tê-lo. Pela dor de não tê-lo. Não é que ninguém tá a gente não tá nadando no dinheiro para falar assim, eu quero mais, entendeu? De estar nadando. Não. Quando você pensa no dinheiro, o sentimento que está associado internamente é o da falta. Por isso eu quero. Consegue compreender que a gente só quer o que a gente não tem? A gente só está buscando o que a gente não tem, que se a gente tivesse, não estava buscando. Você tem um celular, você vai procurar para comprar outro? Não. Você tem um pão aqui na sua casa, você vai pensar no pão, preciso comprar pão? Não. Então a gente só pensa no que quer, o que a gente não tem. Só que a gente precisa. Bom dia, Celeste! Bom Então dia, meu amor. então a gente. A gente trazer essa consciência do sentimento que está por trás da nossa busca. Porque o sentimento, quando ele é peça e receberás, né? Pedis e sereis atendido. Como que é aquela outra que pedis tendo que você já tem? Como que é, Celeste? Você quer salva-me, salve-me. Tem o pedir, bater, pedir. Ai, meu Deus, agora que eu começo a falar. Calma. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Bater se vos dá e esperar. Né? Perfeito, mas assim, porque pedis mal? Por que que você está pedindo mal? Porque você está com o sentimento de dor pela falta. Então, qual que é o sentimento que tem ali? De falta. Então, o que que você está criando? Falta. E é isso que a gente precisa ter consciência, que essa sensação anterior aos nossos desejos, aos nossos pedidos, se ela está correlacionada ali com a falta, essa é a semente que eu estou plantando.
Demais, eu tô criando mais falta. A que eu queria buscar era aquela que você já tem que sentir que você já recebeu. Então, a maestria dos nossos pedidos é se impregnar, porque assim, se aqui a minha mente, se o meu pensamento, eu estou projetando o que eu quero para a minha vida, então aqui é um molde, então digamos que é o tablet da vida, né? Ah, então agora eu quero realizar tal coisa. Então aqui é o meu projeto, eu começo a desenhar. E aí eu começo a desenhar dentro dos meus pensamentos e dentro dos meus sentimentos, sabendo que tudo que eu coloco nesse projeto, ele vai ser impresso. É só eu apertar um enter que ele vai sair na impressora. Então eu não tenho dúvida. Se eu pensei de levantar a minha mão levantou, o que eu penso na minha mente é criado. E eu não posso ter essa dúvida. Entende? Que a hora que eu percebi, que eu tiver a consciência focada nisso, eu escrevi o meu projeto, eu sei que ele vai sair. Então eu já sei que eu tenho. Fez sentido aqui? Eu já trago, a hora que eu estou projetando o que eu quero, eu já sei que eu tenho. Eu preciso trazer essa certeza interna de que aquilo vem para mim. E aí eu não planto dúvida, eu não planto a falta daquilo. E o que a gente geralmente faz é, eu preciso, não sei o quê. E aí a sensação, o sentimento predominante é, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Mas será que vai vir isso? Por isso que não manifesta, por isso que a gente não traz. E aí a gente fica com aquela sensação, com os sentimentos de medo, de angústia, de raiva, de falta, tudo muito mais forte dentro de nós. Então, por isso que limpar o coração, sabe? Limpar o coração o tempo todo, por quê? Porque quanto mais a gente está no sentimento de paz, de alegria, de bem-estar, é porque a gente está conectado aos céus. Né? Não, quando você sente a presença de Deus ali no seu dia, que você sente aquele carinho, você tá com um sorriso no rosto, né? E quando você tá triste, quando você tá nas emoções, digamos, eu não quero classificar como negativas, mas quando você tá com essas emoções mais pesadas, quando você tá mais para baixo, você tá sentindo a falta de Deus. Você está sentindo a falta de apoio, entende? Então, o que você busca? Busca se conectar a Deus. Só que para você se conectar ao alto, você precisa subir as suas emoções. Porque se você está com uma emoção lá de baixo, você não alcança lá em cima. Então, você precisa vir subindo as emoções, procurando pensamentos que te façam bem. Por quê? Porque eu soltei a mão de Deus, vamos falar assim. Eu soltei a mão de Deus como se eu escolhesse, né? Ou eu tô para cima ou eu tô para baixo. Quando eu venho para os sentimentos de baixo, eu me desconectei. Então eu vou buscando elevar os meus pensamentos, elevar as minhas, né, emoções ali, sentindo que eu preciso subir ali, porque ali eu consigo me conectar de novo. Então sentir uma boa vontade, sentir ali uma coragem, né? Que já vai trazendo o quê? Quando você está na coragem, você já sabe que tem Deus te apoiando. Então, quanto mais você sente Deus ali te abraçando, mais positiva você está. Então, acontece qualquer coisinha, alguém te liga, uma mensagem que você lê, que você sente, essa mensagem foi de Deus para mim. Aquilo naquele instante, seu coração fica quentinho, dá aquele arrepio gostoso no corpo, os pelinhos dão aquela, né, arrepiadinha e a gente fala, tô no caminho certo, sabe? Porque você sabe que você está conectada. E a gente tem a tendência de quando tá triste, quando tá nesses sentimentos não tão elevados, Deus me ajuda, mas ele não consegue te ouvir. É como se a gente não está na mesma frequência, a gente está num rádio diferente e ele não consegue nos ajudar. Então, esse é o nosso livre-arbítrio. Eu preciso estar na frequência da rádio de Deus, na frequência divina, para que tudo seja criado, para que tudo seja atendido. Então é muito lindo, porque se eu tenho consciência que eu estou conectada a Deus,
quando eu estou com os sentimentos positivos, eu escolho conscientemente. Quando eu não estou legal, como que eu posso subir um pouquinho mais e subindo essa escadinha, criar um mecanismo para que quando eu estiver para baixo, eu suba essa escadinha. Porque a gente sabe que a gente vai para baixo. E tá tudo bem ir para baixo, né? A gente tem que ter consciência disso, porque aí a gente se prepara para isso, né? A gente que é mãe, que que saía com criança, que tinha que trocar fralda. Você sabia que precisava trocar a fralda? O que você faz? Você leva a bolsinha, você vai preparada ali com o lencinho umedecido, a pomada, a roupa para trocar, tudo. Por quê? Porque você sai preparada, porque você sabe que aquilo vai acontecer. E qual que é a questão aqui? Como eu crio, porque cada uma de nós tem as particularidades, sua individualidade. Então, como que eu crio mecanismos que me apoiarão, que me ajudarão a subir essa escadinha quando eu percebo que eu desci ela? Então, eu me senti angustiada. Angústia, conversar, sabe? Com a angústia, por que que essa angústia está aqui? E se permitir sentir também, né? Os sentimentos negativos. Não é se culpar porque eles estão ali, mas é investigar. O que que você está me trazendo? Né? Qual que é o gatilho que me desperta essa emoção? O que que você quer que eu aprenda? Né? O que que eu estou batendo ali de... Porque essas emoções, geralmente, elas vêm quando as nossas expectativas não são supridas. A gente criou condições mentais para uma coisa, a gente criou um cenário que não aconteceu, porque algumas coisas nós não tivemos o controle, ou porque nós pensamos muito mais vezes no contrário mesmo, né? A gente quer uma coisa, mas fica lá criando a outra. E aí, quando acontece, a gente sente a raiva, sente a injustiça, sente isso, sente aquilo. Então, trazer essa investigação, tá? Então, aqui, ó. Porém, essa energia que vem pra gente, ela é sempre pura e natural. Nós temos todo o poder, coragem, energia e sabedoria desejados. Porém, quando não controlamos os nossos pensamentos e sentimentos, nós estamos requalificando essa energia pura. Então, o estado que está o meu coração é como eu qualifico a energia que eu estou mandando para a criação das minhas experiências. Eu coloco os ingredientes na minha experiência. Eu coloco os ingredientes na minha experiência, através do meu coração. É lindo, né? E isso é muito lindo por conta disso, o nosso livre-arbítrio. E aqui ele fala, né? Sendo isso tão simples e requerendo tão pouco esforço consciente, não vale a pena fazer tudo o que quer que faça parte para essa presença e receber essa plenitude e bênção, ou seja, da gente aprender essa maestria de governar os nossos sentimentos, de governar os nossos pensamentos, porque a hora que a gente entra nesse autocontrole, nesse governo, então aprender a se sair daqui, né? Eu desci. Tudo bem, eu volto. Eu desci. Beleza? Como é que eu volto? E a gente vai adquirindo essa maestria de gerir as nossas emoções e os nossos pensamentos. Mas sempre trazendo aquela investigação, que nem eu falei do dinheiro, né? Que a gente estava falando sobre... Eu trouxe o exemplo do dinheiro, mas quando a gente deseja algo, é porque a gente não tem. Só que para que a gente tenha, eu preciso me convencer que eu já criei aquilo e que eu vou receber. Pedir como se já tivesse recebido. Entrar nesse estado de graça, né? Então, você vai planejar uma viagem, você já está planejando, você sabe que você vai. Só que tem o tempo para você organizar a mala, para comprar passagem, para isso, para aquilo, mas você já criou. Então, tendo muito essa consciência de que os nossos pensamentos, eles estão criando as nossas experiências o tempo
todo. Bom dia, meu amor, tudo bem, Lari? Bom dia, tudo bem? Aham. Então, trazer essa consciência, né, dessa projeção consciente, que nós estamos projetando externamente de maneira inconsciente e que a gente vai adquirindo essa maestria de projetar conscientemente o que a gente quer. Deixa eu ver. Tinha marcado mais um. Mas acho que o principal é esse livre-arbítrio, né? Que a gente que acaba interferindo, mas por conta das nossas emoções, a gente acaba deixando essas emoções impregnarem, né, o nosso coraçãozinho ali. Quanto mais a gente limpa ele, mais purifica ele para sentir a presença de Deus interna, a gente está qualificando as nossas próximas experiências, né? Então, quanto mais elevada eu estou, quanto mais eu cuido do meu bem-estar, porque se eu estou bem, eu me sinto conectada a Deus. Faz sentido isso? Sabe? Se eu consigo cuidar bem ali de mim, então uma frase que veio muito é como que eu cuido melhor de mim a cada dia? Porque se eu começo a cuidar melhor de mim, eu tenho pensamentos mais elevados. Então, como eu cuido melhor de mim? E aí eu vou aprender sobre mim. Por quê? Porque se eu sei que eu não gosto de chegar atrasada nos lugares, porque quando eu chego atrasada eu sinto que tudo, fica de ponta cabeça. Então você já sabe, o que que você faz? Se organiza para chegar mais cedo. Entende? Então a gente vai investigando os fatores externos que nos causam essa insatisfação, essa frustração, essa raiva, né? A gente vai se antecipando, se prevenindo a isso. Isso é cuidar de mim. É eu sair com a blusinha de frio e com o guarda-chuva porque você sabe que vai chover. Então você se antecipa as coisas, né? Você começa a se antecipar. Bom, como que eu gosto de tal coisa? Faz a listinha. Por quê? Porque você se prepara, você se organiza. E aí você pode desfrutar de maior bem-estar durante os eventos que vão suceder o seu dia. Então tem um compromisso mais tarde, que horário que eu preciso tomar banho, que horário que eu preciso me arrumar, que roupa que eu vou, sabe? Você começa a se antecipar e se organizar, e isso é se cuidar bem. E a hora que você se cuida bem, você tem experiências cada vez melhores. E aí você se mantém cada vez mais no seu bem-estar. E aí você cria coisas melhores, mais experiências melhores e entra nesse fluxo de criação das coisas boas. Então, os sentimentos negativos, eles vêm para nos mostrar que nós estamos desconectadas e para nos mostrar que aquilo a gente não gosta. Faz sentido isso? Não gosto. Acessei o que eu não gosto, então o que eu gosto. Eu não gosto do sorvete de uva. Tá, então do que eu gosto? De morango. Então eu começo a criar a minha lista de preferências. E aí eu começo, através da minha lista de preferências, eu vou criando ali as minhas antecipações para cuidar bem de mim. Que lindo, né? Alguém quer falar alguma coisa, meninas? Estão muito quietinhas hoje. Eu falei um monte. Só vão ficar sorrindo para mim? Eu amo o sorriso de vocês, então, ó. Então eu vou agradecer, eu vou fazer o TTzinho da Peditica aqui, ajeitar ela para ir para a escola também.
agradecer a presença de cada uma de vocês. Eu amo e honro vocês muito, de verdade. Obrigada por isso. E Saint-Germain fez a internet não cair nenhuma vez. Ó, eu pedi para ele me acordar e pedi ontem. Ontem não teve de deusas, antes de ontem não teve. E aqui a internet funcionou lindamente. Então, você vê o apoio divino para que isso acontecesse, né? Então, Beijo, meninas. maravilhoso. Uma semana incrível para todas nós. Amo vocês. Obrigada. Beijo. Beijos.